Eu quero que você olhe para a sua Bíblia aí, capítulo 1, vamos ver primeiro o verso 12. Vamos ler alguns textos. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Vários textos aqui são muito importantes, mas vamos pular para o capítulo 2. Na segunda investida de Satanás contra Jó, na primeira ele vai terminar adorando a Deus, dizendo que pode voltar nu, porque veio nu para este mundo, e que o Senhor seja engrandecido. E então, verso 4, capítulo 2, verso 4. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Aqui nós temos uma grande revelação sobre o mundo espiritual. O livro de Jó é um dos livros mais importantes da revelação de Deus para os homens. E se você não, talvez saiba, o livro de Jó pode ter sido o primeiro dos primeiros escritos incorporados na Bíblia, que formou a Bíblia. Porque o livro de Jó é antes de Moisés. Os acontecimentos de Jó remontam mais ou menos da época de Abraão. E Abraão viveu mais de 400 anos antes de Moisés. Porque Moisés é quem vai começar a escrever o Gênesis. Mas isso lá na frente. Então Jó é um dos livros mais antigos que a humanidade tem, e a revelação de Jó é sobre o mundo espiritual, com seu principal personagem do lado maligno, que é Satanás. E a fidelidade de um homem que vai sofrer até as últimas consequências, e de um Deus que confia na integridade do seu filho. Não vamos detalhar aqui sobre a vida de Jó, eu só queria fazer menção num versículo que já foi lido, aonde, capítulo 1, verso 16, onde está escrito: estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas, os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Pelo relato do capítulo 1 e 2 todo, os versículos que nós lemos, o último versículo, que o Senhor diz a Satanás, né? Eis que ele está na tua mão, poupa, porém, sua vida. E a Bíblia diz no verso seguinte, que é o 7, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó. Todo o protagonista de toda essa tragédia aqui não é Deus. Está bem claro que é Satanás, né? Então esse rapaz que traz a notícia aqui para Jó, das primeiras catástrofes que vêm sobre a família dele, diz assim: fogo de Deus caiu do céu. Mas não era fogo de Deus. Porque aqui está dito que foi o rapaz quem disse, a Bíblia registra. O registro da Bíblia é inspirado, o registro da Bíblia é verdadeiro, mas nem sempre o registro da Bíblia está falando uma verdade. O registro é verdadeiro, realmente aconteceu isso aqui. Mas quem diz aqui não é Deus, não é Jó, é um moço. Você tem que diferenciar isso, porque tem registro da Bíblia que é Satanás falando. Não é porque está na Bíblia, né? Isso é a palavra
direta de Deus. Não, é um registro inspirado por Deus. Às vezes a palavra, capítulo 4 de Mateus, Satanás tenta Jesus. E ele fala várias coisas ali. Então o que ele fala não é inspirado. O registro do que ele falou foi inspirado. Eu creio que o registro de Jó é inspiradíssimo, porque Deus está nos revelando o caráter do maligno aqui, mostrando o que ele é capaz de fazer. Então aqui mostra que ele é impiedoso. Quando ele marca um rumo, ele vai igual um tufão, igual um ciclone, para arrasar tudo. E foi isso que aconteceu com Jó, sua família. Irmão, Jó tinha 10 filhos, todos eles morrem num só evento catastrófico de uma ventania destruidora que derruba as casas e soterra, mata os filhos de Jó, tudo de uma só vez. O Senhor Jesus disse em João capítulo 10, verso 10, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. O Senhor Jesus ensinava, fazendo a comparação da semelhança, e muitas vezes o Senhor Jesus ensinava mostrando o contraste. Aqui é um texto em que Jesus está ensinando pelo contraste. O ladrão, não tem dúvida aqui que é uma figura, uma metáfora de Satanás. E o Senhor Jesus é exatamente o oposto a ele. Assim como ele vem para matar, Jesus vem para dar vida. Vem para roubar, Jesus vem para acrescentar. Ele vem para destruir, Jesus vem para construir. E o Senhor termina este texto dizendo, eu vim para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Não morte, não destruição. Muitos eventos trágicos que têm acontecido pelo mundo afora, as pessoas atribuem ao destino, e algumas até a Deus, quando na realidade são coisas feitas por Satanás. Nós estamos vendo uma época de muitas catástrofes, muitos eventos climáticos destruidores. Poucos dias atrás, essa semana, no início dessa semana, o Chile estava pegando fogo, quase o país inteiro estava debaixo de chamas. Há poucos meses atrás, foi Estados Unidos debaixo de chama, o Brasil. De repente, das chamas para as inundações, onde rios transbordam levando tudo, casas, crianças, pessoas, bens. Acidentes, assaltos, crimes, guerras e muitas tragédias são provocadas pelo maligno. Satanás é o príncipe das trevas e mestre da mentira. Sua arma principal é o engano. Ele engana as nações e os reis da terra. Ele engana os grandes e os pequenos, os ricos e os pobres. Ele engana todo mundo, diz Apocalipse, capítulo 12. Sua obra principal, então, é roubar, matar e destruir. Porque ele é totalmente perverso em sua natureza. Demônios e anjos caídos estão ao seu serviço no mundo inteiro. Sendo criatura, Satanás é limitado. Não é capaz de fazer tudo o que ele diz que vai fazer. Porém, como sendo um ser de elevada categoria na hierarquia celestial, angelical, ele detém muito grande poder em sua mão. Um grande poder espiritual. E por conta disso é capaz de fazer coisas ruins para dificultar a vida do ser humano. Ele é irreconciliável. Não tem retrocesso na natureza dele. Ele só caminha numa direção, em direção do mal, da destruição e da perversidade. Então ele jamais mudará. E por conta disso, o seu fim já foi predito desde o começo. Nós temos que saber que ele é capaz de fazer muitas coisas. Agora é preciso distinguir o que Satanás pode e o que ele não pode. Primeiro, Satanás pode tentar. Ele é o mestre da tentação, sugerir coisas erradas.
instigar o homem no rumo errado, separar o homem da pureza, da santidade, do temor a Deus. Então ele vai trabalhar nesse sentido o tempo inteiro, é isso que ele faz. Ele tentou Jacó com as grandes riquezas, tentou Moisés com temperamento violento, tentou Davi com sexo desordenado, tentou Daniel oferecendo-lhe poder, tentou até mesmo o Senhor Jesus Cristo. Então Satanás pode tentar você, mas ele não pode forçar você a pecar. Se você for firme na fé, ele vai tentar você, mas vai embora e vai desistir. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Paulo escreveu: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. 1 Coríntios 10:13. Segundo, Satanás pode transfigurar ou disfarçar em anjo de luz. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versos 14 e 15. Satanás é o mestre dos disfarces e da imitação. A Bíblia diz: e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Como é que ele engana? Com a mentira, com o disfarce. Ele engana com a imitação. A Bíblia diz que aquele que engana todo mundo foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Terceiro, Satanás pode roubar a palavra de Deus do coração. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Mateus 13:19. É dever de todo homem ouvir a palavra de Deus, procurar entendê-la e procurar guardá-la. Você e nenhum ser humano é inocente diante de Deus de dizer: eu não conheço a palavra de Deus, ou eu não entendo a palavra de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada e ensinada pelo mundo inteiro. O problema é que muitos não dão crédito à palavra de Deus. E quando eles ouvem a palavra de Deus de má vontade, vem Satanás e cria outros interesses nos seus corações para que eles se esqueçam do que ouviram. Muita gente vem, senta aqui neste templo, nesses bancos onde você está sentado, ouve uma palavra que vem direto do céu, termina o culto, levanta, vai embora e não sabe, daqui uma hora ele já não sabe mais nada do que foi falado. Satanás roubou tudo, limpou. Agora, com certeza, sempre fica algo no coração do homem que ele deixa, que é aquilo que ele mesmo semeia, que é a maldade, que é a malícia, que é a ganância por riquezas, que é o interesse apenas pela diversão e por aquilo que é fútil. Quando as pessoas ouvem a palavra e não colocam os ouvidos e o coração naquilo, a palavra pode simplesmente desaparecer, porque o maligno estará criando uma condição de uma amnésia espiritual, de esquecimento. Porém, Isaías profetizou dizendo: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque ele não quer que o homem ouça a palavra de Deus, porque ele veio para matar, e a palavra de Deus é que dá vida. Ouvi e a vossa alma viverá. Quarto, Satanás pode causar preocupações. Ele não tem qualquer simpatia por nós. Ele cria obstáculos em nosso caminho para nos atingir de todos os modos. Em 2 aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 28, Paulo fala de inúmeros reveses ocorridos em suas jornadas missionárias.
No capítulo 12, verso de 7 a 10, Paulo fala de um mensageiro de Satanás que o perturbava, dando a entender que era Satanás quem promovia os reveses para impedir o trabalho missionário. Do nada as pessoas começavam a xingar Paulo, a persegui-lo, a apedrejá-lo. Paulo diz, é um mensageiro de Satanás querendo me esbofetear. Quinto, Satanás pode pôr obstáculo à obra de Deus. Pelo que bem quisemos uma e outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. 1 Tessalonicenses 2,18. Satanás procura se aproveitar da fraqueza humana, do mau testemunho cristão, para denegrir o trabalho e o testemunho da igreja. Causar uma má fama no evangelho da graça. Muitas pessoas ficam contrariados com Deus por conta do mau testemunho de um cristão. Muitas pessoas deixam de seguir a Jesus por conta de uma outra pessoa que incompatibilizou-se na igreja, abandonou a igreja, então ele põe isso tudo na conta do evangelho. Mas o evangelho é perfeito. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não existe outra opção de salvação para o mundo senão pelo evangelho. Então as pessoas erram, mas o evangelho é perfeito. O evangelho é maior do que os pregadores. Os pregadores podem falhar, mas o evangelho continua perfeito. Paulo disse, ninguém pode ir contra a verdade, senão pela verdade. E a palavra de Deus é a verdade. Sexto, Satanás pode causar determinadas doenças. No Velho Testamento vemos a doença de Jó, causada diretamente por Satanás. Está lá escrito, então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. No Novo Testamento temos vários outros exemplos. Temos o exemplo do jovem mudo e surdo, Marcos 9, 25. E Jesus vendo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. Temos também um exemplo da mulher encurvada, de Lucas 13, 11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E aí no verso seguinte, Jesus cura ela, e o Senhor diz, não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa. Mas o que Satanás pode e o que ele não pode? Embora Satanás diga que possa fazer muitas coisas, na verdade ele não pode fazer tudo o que ele diz que vai fazer. Se ele pudesse fazer tudo o que ele diz que vai fazer, ninguém estava aqui mais. Nós tínhamos virado pó, ele tinha esfacelado com todos nós. Ele teria nos destruído já. Ele fala que vai destruir, mas você está aqui de pé. Então Deus tem protegido você. De uma maneira ou de outra você tem se livrado, porque o destruidor te odeia. E ele fica sempre caçando uma brecha mais viável para entrar. Mas ele não faz tudo o que ele diz que vai fazer, porque Deus não permite. Aliás, Deus tem estendido o seu favor, a sua misericórdia, até aqueles que nem merecem. Aliás, ninguém merece. Mas tem algumas pessoas que brincam com o maligno, com Satanás, vai muito longe nas suas sugestões, na sua persuasão. Então, não creia, na realidade não creia em tudo o que ele diz, porque ele é mentiroso. Que ele não pode, Satanás não pode impedir que uma pessoa pecadora seja salvo, se esta pessoa resolve se levantar e aceitar Jesus em seu coração. Não pode impedir. A Bíblia diz, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A questão é o homem dizer, eu vou receber a Cristo, eu vou permitir que Jesus entre na minha vida.
Quando o filho pródigo saiu da casa do pai, foi parar nos chiqueiros de porcos, acabou com o dinheiro, acabou com a fama, acabou com a moral, acabou com o bom nome, acabou com tudo. Mas a Bíblia diz que lá no fim do poço, lá no fundo do poço, num dia, ele disse: na casa do meu pai tem pão à vontade, eu estou aqui passando fome. Eu vou me levantar e vou ter com meu pai, e vou dizer para ele que eu pequei contra o céu e contra ele. Naquele dia que aquele rapaz disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, não teve inferno, não teve demônio, não teve Satanás, não teve nenhum poder demoníaco que impedisse. O dia que um homem e uma mulher decide que vai seguir a Jesus, o inferno não pode impedi-lo de seguir a Jesus. Satanás não é todo poderoso, é bom que nós saibamos disso, ele não tem todo o poder, somente Deus tem todo o poder. Deus disse: ainda antes que houvesse dia eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Então Satanás, queira ou não, ele pode ter muito poder maligno, destruidor, mas ele é limitado. Limitado, não pode impedir a ação do Espírito Santo de Deus nos corações dos homens, porque o Espírito Santo é Deus, e quando Deus decide operar, ninguém pode impedir. O poder de Deus neutraliza o poder de Satanás e abre o caminho do perdão, da restauração, da conversão. Porém, é necessário que o homem tome uma decisão. Isto Deus não fará por ele. Segundo, Satanás não pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. A igreja é um lugar seguro. A igreja é um lugar onde as famílias devem estar reunidas e para serem protegidas pelo poder de Deus. Todas as famílias, os nossos queridos irmãos, amigos, filhos, devem ser trazidos para a casa do Senhor e ficar interligadas aqui conosco, porque Jesus disse: a minha igreja, Satanás não prevalece contra ela. As portas do inferno não prevalecem contra ela. Permanecer ligado à igreja, fazer parte dela, servindo a Deus com alegria, é o grande privilégio que Deus reservou para aqueles que o temem. Terceiro, Satanás não pode ser mais forte do que Cristo em sua vida. Repito, Satanás não pode ser mais forte do que Cristo, que habita em sua vida. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4,4. Jesus garantiu: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Lucas 10, 19. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Satanás não pode ir 1 milímetro sequer além do sangue de Jesus. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Apocalipse 12, 11. Quinto, Satanás não pode impedir que Jesus volte. O dia e a hora da volta do Senhor Jesus ninguém conhece, só Deus, só o Pai. Claro, Cristo hoje sabe, porque Ele é um com o Pai, mas este dia está decidido diante de Deus. Deus já demarcou isso no seu calendário profético. Nós não sabemos se vai ser ainda esta noite, amanhã de manhã, amanhã à tarde, se vai ser ao raiar do dia, nós não sabemos. Mas só que tem um detalhe: está decidido, e esta decisão Satanás não pode impedir. Para que Jesus vai voltar? Primeiro, para arrebatar a sua igreja. Segundo, para julgar as nações. Terceiro, para destruir o anticristo. Quarto, para estabelecer o seu reino. E quinto, para lançar Satanás no lago de fogo e enxofre. E ele sabe disso. Satanás sabe muito bem que não existe qualquer possibilidade de neutralizar as promessas de Deus. A escatologia bíblica vai se cumprir totalmente, item por item. O futuro dos filhos de Deus já foi escrito, já foi profetizado.
Qual é o nosso futuro? Cidade celestial. Qual é o futuro de Satanás? Lago de fogo e enxofre. Conclusão. Ó maligno, os seus dias estão contados. Você que anda machucando as pessoas, matando as criancinhas, destruindo as famílias, provocando guerras, disseminando mentiras, viciando as pessoas, caluniando, acusando, destruindo a obra de Deus. Seus dias estão contados e o seu fim se aproxima. Quando o Senhor Jesus decidir, ninguém poderá impedir de seres lançado no lago de fogo e enxofre. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. Nós não imaginamos, não fazemos o cálculo de o quanto significa, o quanto é importante permanecer em oração, clamar a Deus, enfrentar este mundo espiritual, repreendê-lo. Jesus disse: eu vos dou o poder. O que é que você tem feito com o poder que Deus está te dando a cada noite aqui neste lugar? Repreenda o maligno, repreenda na vida, quem sabe ele está trabalhando na vida de alguém lá dentro de sua casa. Repreenda, sai em nome de Jesus, Satanás, maligno, demônio. Sai, cai por terra, seja neutralizado. Jesus disse: eis que vos dou poder. Ele disse: em meu nome expulsarão demônios. A igreja tem que ser combativa. A igreja não pode ficar só na ofensiva, só se defendendo. Não, Jesus disse: ide. Isto é uma estratégia de ataque. Ide, pregai meu evangelho, expulsai demônios, repreendei as doenças. De graça recebeste, de graça dai. Saindo, curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos. É isso que Jesus está nos mandando fazer. Vamos ficar de pé. Querido Pai, nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos. Nós abrimos nossos corações para Ti, ó Espírito de autoridade e poder, que desce do céu para revestir a igreja com o poder do nome santo de Jesus, com a unção do Espírito da graça. Pai, nós oramos e abençoamos cada um de nossos irmãos, repreendendo todas as forças do maligno, fazendo o Senhor Deus estabelecer o Teu nome na terra, que o Evangelho do Senhor, o Evangelho de poder, seja pregado com autoridade, com vigor, nesses dias que antecedem a Tua volta. Que o Senhor possa fazer grandes milagres, o Senhor possa remover montanhas, o Senhor possa demolir as muralhas que o inimigo está usando para cercar muita gente, muita família, cercar até igrejas. Mas em nome de Jesus, todo muro, toda muralha, tudo cai por terra agora mesmo. O Senhor é quem solta o encarcerado, o Senhor é quem abre as portas, o Senhor é quem rompe as barreiras e faz prevalecer a Tua santa vontade. Em nome de Jesus nós abençoamos, em nome de Jesus nós declaramos a presença santa de Deus na casa, na família, no lar, na vida de nossos filhos, crianças, jovens, adultos. Guardem no santo nome de Jesus, meu Pai. Despede Teu povo em paz. Nós oramos hoje sempre te agradecendo, em nome de Jesus. E todos podem dizer amém. E amém. Deus